Bom, a gente tem um convidado, um professor, né? Aliás, alguém com um coração realmente abençoador, que é o Bruno Werneck. Bruno, seja bem-vindo, viu? Obrigado. O Bruno vem falar de um assunto muito interessante, e o assunto que ele vem falar é sobre o estudo gratuito para pessoas que vão prestar o Enem. Segundo as estatísticas, o último Enem teve como inscritos aproximadamente 5 milhões de pessoas. E pelo menos 56% desse número são de pessoas que já formaram no ensino médio há anos anteriores, né? Não são pessoas que estão saindo da escola e com a cabeça fresquinha, com toda a matéria já revisada. E essas pessoas precisam de um investimento, de rever as matérias. E olha que legal, o Bruno é professor, é engenheiro, professor de matemática também, e a sua esposa, o nome da sua esposa, Bruno? Lucimara. Lucimara, que é professora de biologia. Eles criaram um site, quadros.com.br, e estão dando aulas de graça para as pessoas revisarem a matéria, não é isso, Bruno? Exatamente, exatamente. A gente produz videoaulas que duram em média 5 minutos e que abordam a teoria que o aluno vai encontrar no Enem através de exemplos. Mas como é que começou essa ideia, esse espírito altruísta em você de pegar o seu conhecimento e de graça disponibilizar para as pessoas? Só até antes dele começar, é interessante falar que o Bruno, ele é engenheiro formado no ITA, gente, ou seja, ele sabe o que é ter que estudar bastante, né? Eu acho que a sua própria trajetória, às vezes, te conduziu a ajudar pessoas, porque a gente sabe que ITA não é fácil para a gente passar, precisa de um estudo muito forte. A gente sempre teve que estudar bastante. Na época da preparação para o vestibular, eu chegava a fazer 100 exercícios por dia e isso fez a diferença, né? Fazer muitos exercícios. Respondendo a sua pergunta, como começou? Tanto a minha esposa quanto eu sempre trabalhamos com educação, depois que nós concluímos o ensino superior. Quando a gente se mudou para São Paulo, por ter uma carreira corporativa, ficou difícil dar aula. Então nós resolvemos dar aulas pela internet. Começamos ensinando assuntos simples do ensino médio, começamos bem devagarzinho, mas aquilo começou a crescer, né? Tomou uma proporção grande. No início nós produzíamos 1, 2 aulas por semana, hoje a gente já consegue produzir 4 aulas por dia, então todo mundo que entra no nosso site encontra... Mas em quais conteúdos nesse caso? Hoje a gente trabalha com matemática, física, química e biologia. Tá, que é a área de atuação de vocês. Exatamente, exatamente. E aí hoje vocês têm um acesso de quantas pessoas no site de vocês por dia ou por mês? Tá, hoje a gente tem em média 50 mil pessoas acessando o site por mês. Essas pessoas ficam de 15 a 20 minutos no site. Porque além das videoaulas, nós temos também um ambiente de estudo colaborativo, onde as pessoas podem tirar dúvidas. Suponhamos que você é muito bom em matemática e você é muito bom em biologia, mas tem dificuldades nessas matérias. Então vocês encontram lá... Como se fosse uma sala, né? Exatamente, como se fosse um grande grupo de estudo. Certo. E como as suas aulas, elas são mais teóricas ou elas têm muitos exercícios? Ou você dá a teoria juntamente com exercícios? Tem algumas matérias que dá para fazer isso, né? Sim. Questão, às vezes, da física, da matemática. Videoaula que você fala também, as aulas. experiências. Isso. Como que é feito? A maioria absoluta das aulas ensina a teoria através de exercícios. Certo. Quando é preciso alguma demonstração, nós mostramos primeiro a aplicação daquela fórmula, a aplicação daquele conceito, e fazemos um vídeo à parte detalhando mais a teoria. Porque é muito comum o aluno procurar uma resposta imediata. Ele até lembra da teoria, mas não sabe algum detalhe, então ele vai na aplicação do exercício. E seria mais ou menos assim, por exemplo, porque eu estudei muito tempo assim, você lê o exercício e responde. Na aula seria assim? As aulas, para quem nunca assistiu nenhuma videoaula sua? Nas videoaulas, a gente apresenta o enunciado do exercício, nessas que tem exercício. A gente apresenta o enunciado, se o aluno quiser, ele pode pausar e resolver o exercício. Mas em seguida a gente já vem com a resolução mostrando cada detalhe da teoria. Ô Bruno, eu presumo que você começou isso antes de perceber essa demanda do Enem, que a gente citou aqui agora. Você imagina, 4.900.000 pessoas inscritas no último Enem, quase 5 milhões de pessoas. Desse número, 56% pelo menos, é de pessoas que não formou ano passado, mas que formou há mais tempo, talvez 2, 3, 10 anos, né, atrás, e resolveu prestar o Enem agora. Eu imagino então que quando você começou com esse processo de aula pela internet, você ainda não tinha noção dessa realidade do teste do Enem, né, dessa demanda.
Como é que você migrou para esse grupo? Ou, quer dizer, talvez você não tenha migrado totalmente para esse grupo, mas como é que você percebeu esse grupo e falou, poxa, nós podemos atender essas pessoas? Porque, afinal de contas, o Enem hoje, para quem não sabe, é a principal forma de ingresso em diversas faculdades. Sim, o Enem é regulamentado pelo Ministério da Educação, né? Certo. E o Ministério da Educação lança todo ano um documento onde ele indica livros didáticos. O que a gente faz? A gente transforma os subtópicos daqueles livros didáticos, que é uma página, duas, em videoaulas. Então, o professor que quer indicar as videoaulas para um aluno, ele encontra facilmente no site um espelho do que ele vê no livro didático. Né? Vamos supor que o governo decida mudar o Enem daqui a alguns anos. Se ele mantiver a ideia dos livros didáticos, as videoaulas continuam funcionando, porque é mais uma questão de posicionamento. Tanto é que algumas escolas ensinam conteúdos em etapas diferentes. Certo, né? É verdade. Bom, a gente vai mostrar algumas coisas que você trouxe, dicas, mas antes de a gente mostrar, você dá aula de Biologia e Matemática, a Lucimara você é Matemática e Física e ela de Biologia. E Química. E Química. Mas tem outras matérias? Por exemplo, um outro professor que gostaria de contribuir com um conteúdo ali no seu site também tem ou não? Só tem especificamente dessas matérias? Tem. Esse ponto é muito bom, porque hoje, além dos alunos, nós temos professores que querem divulgar o seu trabalho, e querem ensinar, então eles postam vídeos também. Mas, atendendo até uma demanda, a gente está começando a produzir videoaulas de português. Então, se você souber de alguém que quer dar aulas pela internet de português, pode indicar e essa pessoa manda um e-mail para nós, contato@quadro.com.br, se apresentando, dizendo por que ela quer dar aula, né? Porque tem uma filosofia envolvida. Critério, né? Isso, que a gente faz um processo seletivo, faz um treinamento, fornece o material. Certo, mas você trouxe algumas dicas pra gente hoje, né? Trouxe, sim. Vai estar passando aí e você vai explicando pra gente. Tá. Né? A primeira fala sobre exercícios para todas as matérias. O Bruno ele trouxe algumas dicas, né, pra gente, e uma delas é exercício para todas as matérias, não é isso mesmo? Todas as matérias. Se você está se preparando, não só para o Enem, isso vale para um concurso público, para uma prova no colégio, para uma prova para subir de cargo, você precisa fazer exercícios logo após, em seguida da teoria. Então você estuda um pouquinho de teoria, faz exercício para verificar o seu aprendizado. Quantos exercícios mais ou menos é interessante ser feito? Porque às vezes a gente se perde um pouco. Sim. A pessoa não pode fazer muitos exercícios, 50, 100 exercícios. Ela não pode fazer isso, porque senão ela fica só fazendo exercício e não avança. Né? É importante fazer uns 10 exercícios, até ela se sentir confiante com aquele tópico, para poder avançar para o próximo. Por quê? Porque esse próximo tópico, em geral, depende do conteúdo anterior. Eu brinco que é como se você estivesse construindo uma parede. Né? Você vai colocando um tijolinho de cada vez, mas você só coloca o próximo tijolo quando você tem segurança que aquele tijolo tá firme. Então vamos para a próxima dica que o Bruno trouxe para a gente. Põe na tela, produção. Física. A maioria dos problemas de física depende da resolução de equações associadas a um fenômeno físico. Quer dizer, você está dizendo para o aluno, então, que ele precisa conhecer os fenômenos para conseguir resolver a equação? Sim. Os enunciados de física, geralmente não, sempre se referem a um fenômeno físico. Qual a melhor estratégia para resolver esses problemas? Faça uma ilustração, porque esta ilustração vai te ajudar a dividir o problema em problemas menores, que são as equações. Você resolve cada um desses probleminhas e no final você tem o problema grande resolvido. Dá um exemplo básico, simples, para a gente que está vendo aqui pela televisão poder entender o que você está falando. Nessa questão aí do fenômeno físico e ele criar a historinha lá na hora. Tá bom. Posso pegar o telefone? Pode. Você devolve? Devolvo. Vamos fazer aqui, né? Suponhamos que você faça uma força desse lado do celular. Mostra aí que o nosso câmera vai te mostrar de novo. Isso, pronto. Tá lá. Vamos supor que você faça uma força desse lado no celular e existe uma transmissão de forças, né? Você empurra esse primeiro e ele faz força no segundo. Se você tenta resolver tudo de uma vez, pode ficar difícil. Mas se você separa os blocos e faz o esquema de forças para cada um deles, fica mais fácil. Porque para esse celular aqui você tem uma força que age desse lado e uma força de reação que age desse lado. E para o outro celular você tem uma força de reação que o primeiro faz no segundo.
resolvendo cada um desses celulares, você encontra a solução do geral. problema. Quer dizer, o aluno, quando estiver diante de um enunciado, e se ele for um enunciado que contempla um fenômeno que envolve isso que você citou, por exemplo, se ele faz um paralelo desse, ele já consegue resolver melhor aquela questão. A gente tem uma outra dica também, uma dica de matemática, é isso aí, né? É importante fazer muitos exercícios, sempre partindo dos mais simples para os mais complexos, não é isso, Bruno? Exatamente. Matemática não tem outra opção. Você precisa fazer muitos exercícios. Qual o problema de fazer um exercício muito difícil de cara? Se você não consegue... Frustra. Exatamente. Frustração, motivação vai lá para baixo. Então, é importante começar do mais simples e avançar. Eu posso falar que matemática é decoreba mesmo? Porque não. Porque eu te falar, eu passei matemática decorando tudo. Porque eu sou ruim de matemática. Tem dificuldade? Eu falo com meus meninos, ó, vocês gostam de matemática, enfia a cara, porque eu tive que decorar. Não, às vezes a gente assusta, né? Acontece alguma coisa no início da educação que dá um susto com a matemática, mas não é decoreba não, porque como um conteúdo depende do outro, se você aprende aquele mais simples, você consegue aprender o mais difícil. E assim por diante. Né? Nas provas do Enem, você vai encontrar muitos gráficos. E não só na prova de matemática, em todas as matérias você vai encontrar gráficos. Né? E você precisa saber analisar esses gráficos. Bom, a gente vai para a próxima já, mas antes eu queria perguntar, você falou nas provas do Enem. As provas do Enem, da sua perspectiva, elas são provas justas? São provas bem elaboradas? Porque a gente já ouviu falar tanto de provas que não foram elaboradas da maneira correta e prejudicaram os alunos. No caso do Enem, elas são provas boas? Na minha percepção e na conversa que nós temos com os nossos alunos, as provas do Enem são boas. Elas avaliam bem, porque matemática, por exemplo, tem 45 questões, então ela cobre uma vasta gama de conteúdos, né? Algumas pessoas criticam porque o Enem cobra muito raciocínio e interpretação. Mas na vida, no dia a dia, você nem sempre tem uma fórmula decorada para resolver o seu problema, né? Você precisa encarar o problema. Ter criatividade. Ter uma criatividade, entender o que está ali por trás, entendeu? Você trouxe dica de química também. Vamos mostrar a próxima dica de química. É importante escrever as reações químicas, desenhar os esquemas e os gráficos associados aos fenômenos químicos. Química também é outra coisa que eu passei, eu tirei nota para passar. Muita gente acha que química é decoreba, né? Você precisa decorar a fórmula química, você precisa decorar a reação química, e isso também não é verdade, porque por trás daquela fórmula, química por trás do nome existe um racional. Então é importante você estar atento à explicação do professor para entender aquele racional. As reações químicas geralmente estão associadas a algum processo, petróleo, né? Reação de sal com água, você precisa entender o que acontece naquele processo. É bom entender a nível microscópico, para depois você entender. Tabela periódica, me lembrei aqui. Química faz parte da nossa vida, né? O nosso corpo tem química toda hora, tá, entre aspas, em ebulição o tempo todo. E o vestibular cobra isso, ele cobra o dia a dia. Se você entende o que acontece no dia a dia, você consegue ir bem em química e a gente vai ver que na maioria das matérias. Bom, isso ajuda. E a gente tem mais uma última dica aí de biologia, é isso aí, né? Vai colocar na tela para você estar vendo junto comigo. Alguns estudantes deixam de realmente aprender biologia porque se preocupam exclusivamente em decorar nomes, né? O mais importante é entender os processos biológicos relacionando-os com o cotidiano. A biologia, então, acaba que a química e a biologia tem esse mesmo objetivo de não decorar, mas relacionar com o seu cotidiano. Exatamente. Né? É mais importante do que você saber todos aqueles nomes. E a gente briga com os nossos professores de biologia para trazerem o dia a dia, né? Porque é mais importante você entender o processo de transmissão de uma doença, né? Hoje, por exemplo, é muito provável que caia no Enem alguma coisa sobre dengue, que é uma doença que assusta o Brasil, né? Agora na África a gente tem o ebola, então é importante o estudante estar ligado nisso e entender o que acontece em cada processo. Bom, pessoal que quer saber mais informações, quer estudar para o Enem, né? Não importa quanto tempo que você já formou o ensino médio, tá aqui o site, ó, Quadro com K. Agora, aqui no português aqui, você brincou com o português aqui, né? Foi intencional, foi intencional, né? Quadro.com.br, né? Você acessa lá.
o site está sempre sendo atualizado, certamente, sempre, né? Sempre. Todos os dias nós postamos pelo menos 4 novas videoaulas. Olha, parabéns pela iniciativa. E no caso de dúvida, pode na própria videoaula, tem um link lá que você comentou comigo, né? Tem uma área de comentários que a pessoa pode abaixo da colocar videoaula. as dúvidas lá. Isso. Geralmente, algum aluno responde. Certo. Se não der tempo do aluno responder, a gente responde. Tá Mas certo. os alunos respondem antes. Mas você confere a resposta do aluno, Conferimos, né? nós conferimos, nós endossamos tudo. Eles mesmos se organizam também. Muito bem. A gente quer te agradecer, muito obrigada, foi muito enriquecedor, com certeza para a gente e para todos aí que estão fazendo prova aí do Enem.